Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 1, onde farei a apresentação do campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, bem como também apresentarei algumas abordagens pedagógicas que favorecem a promoção dos objetivos de desenvolvimento e das aprendizagens previstas para este campo de experiência. Este campo de experiência tem a intenção de aprimorar a criatividade e a relação com diferentes manifestações da linguagem verbal. Falar e escutar são atividades humanas carregadas de sentidos, e de sentidos muito pessoais e de significados partilhados, e envolvem a criança como um todo. Envolvem seu corpo, envolvem seus afetos, envolvem seus desejos, suas necessidades, sua imaginação. Recebendo estímulos desde cedo, as crianças desenvolvem o pensamento e a imaginação com mais facilidade. Este campo de experiência busca evidenciar a estreita relação entre os atos de falar e de escutar, com a constituição da linguagem e do pensamento humanos desde a infância. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas no dia a dia com as pessoas com as quais elas interagem. As primeiras formas de interação dos bebês são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro, o balbucio, que ganham sentido com a interpretação que o adulto faz. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e também outros recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna pouco a pouco seu veículo privilegiado de comunicação e de interação com o mundo. Escutar e falar não se restringe somente ao campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, mas são atos transversais em todos os outros campos de experiência. Considerando que a linguagem verbal não se separa completamente da linguagem corporal, ou da linguagem musical, da linguagem plástica ou da linguagem dramática, é importante reforçar no sentido de fortalecer o olhar para as pluralidades de linguagens, que deve existir em particular na educação infantil. Desta forma, é necessário uma aproximação entre escuta, fala, pensamento e imaginação e os demais campos de experiências. A BNCC, ela traz a ideia de uma criança potente, de uma criança ativa. Traz a ideia de uma criança que tem voz, que quer ser ouvida e acolhida. E tudo isso implica em olhar para os campos de experiências como oportunidades de se trabalhar em consonância com essas concepções de criança. E isso não é diferente quando falamos em escuta, fala, pensamento e imaginação. Este campo de experiência imprime muita importância na construção e no desenvolvimento da linguagem oral e também da leitura e escrita desde os bebês. E isto com a intenção de ampliar o desenvolvimento, não só das linguagens, mas também do pensamento, da inventividade e da imaginação. A linguagem oral, ou a língua de sinais, permeia todo o dia a dia, toda a rotina das crianças na educação infantil. Por meio da oralidade ou da vocalização e até mesmo da sinalização, no caso das crianças com deficiência auditiva, as crianças expressam vontades, desejos, fazem perguntas, contam causos, concordam ou discordam. A aquisição da fala assegura à criança a possibilidade de participar de situações cotidianas nas quais ela pode se comunicar, conversar, ouvir e até mesmo narrar e contar histórias. Contar um fato, brincar com as palavras, expressar sua opinião, construindo aos poucos estratégias para conhecer e experimentar o mundo. E como ficam os direitos de aprendizagem neste campo de experiência? Antes de responder a esta pergunta, vale recordar que a educação infantil trabalha com 6 direitos de aprendizagem. O trabalho com estes 6 direitos
rompe com a perspectiva de um currículo baseado nos conhecimentos, nas disciplinas e valoriza a estrutura de um currículo baseado na criança, nas suas experiências, naquilo que ela precisa vivenciar ao longo da educação infantil, para assim garantir suas aprendizagens. Os 6 direitos, esses 6 grandes verbos, expressam o modo como as crianças aprendem. E elas aprendem convivendo, brincando, explorando, participando, expressando e conhecendo-se. E o que veremos a seguir é como esses direitos se expressam neste campo de experiência. O direito a conviver. Direito a conviver com crianças e adultos, compartilhando sua língua materna em situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar, de imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer. O brincar se expressa na medida em que a criança tem o direito a brincar com parlendas, brincar com trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras cantadas, brincar com jogos e textos de imagens, textos escritos e outros tantos, ampliando assim o repertório das manifestações culturais, da tradição local e de outras culturas, enriquecendo assim a sua linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, entre outras. A criança tem direito a explorar gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos. Além dos sentidos das palavras nas poesias, parlendas, canções e enredos de histórias, apropriando-se desses elementos para criar novas falas, novos enredos, novas histórias e escritas convencionais ou não. A criança também tem o direito a participar. Direito a participar de rodas de conversa, de relatos de experiências, da contação de histórias e da leitura de histórias e poesias e também na construção de narrativas. A participar da elaboração, da descrição e representação de papéis no faz de conta, na exploração de materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento. A criança também tem direito a expressar sentimentos, expressar ideias, percepções, a expressar desejos, necessidades, pontos de vista e informações. Também tem direito a expressar suas dúvidas e suas descobertas, utilizando para isso múltiplas linguagens, entendendo e considerando o que é comunicado por outras crianças e também pelos adultos. Finalmente, a criança tem direito a conhecer-se. Direito a conhecer-se e reconhecer suas preferências por pessoas, por brincadeiras, por lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos e o seu interesse em produzir com a linguagem verbal. Ao professor, cabe garantir esses direitos e assim propiciar que as crianças, desde bebês, brinquem com a língua oral e a utilizem em situações criadas nos diferentes contextos em que elas convivem. Por exemplo, como nos momentos em que se dá colo ou banho, na troca de fraldas, na alimentação e nas experiências propostas, em especial nas brincadeiras, sendo o professor uma referência para o desenvolvimento da fala. A preocupação em respeitar o desenvolvimento de aquisição da linguagem verbal requer reconhecer tanto a participação ativa da criança no processo de significar o mundo, como as mediações do professor no arranjo do contexto e na interação com ela. Nesta interação, o professor cria oportunidades para brincar com as linguagens oral e escrita e ampliar o conhecimento a respeito delas, estimulando a formulação de hipóteses sobre o funcionamento e o emprego e também nos contextos em que a criança está inserida. No campo da oralidade, a educação infantil permite a apropriação de diversas formas sociais de comunicação, como cantigas tradicionais, brincadeiras de roda e jogos cantados, além de outras modalidades presentes
na cultura humana, como conversas, pedido de informações, formulação de reclamações, expressão de repreensões ou de elogios. No campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, o professor, como mediador das experiências, deve ter foco em algumas abordagens no seu agir pedagógico. Eu vou aqui destacar exemplos de algumas abordagens. O professor deve, por exemplo, perceber os avanços nas tentativas de comunicação dos bebês, observando os seus balbucios, observando seus gestos, expressões faciais, entonação e modulação da voz, ajudando os bebês a organizar seus pedidos, relatos e memórias, para que possam, pouco a pouco, se expressar oralmente. O professor deve promover vivências nas quais outras linguagens não seja um conteúdo a ser tratado de modo descontextualizado das práticas sociais significativas, das quais a criança participa. O professor deve também possibilitar que a criança explore a língua, experimente seus sons, diferencie modos de falar, de escrever. Reflita por que se fala do jeito que se fala e por que se escreve do jeito que se escreve. O professor deve ainda permitir às crianças se apropriarem de diversas formas sociais de comunicação, como cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados e de forma de comunicação presentes na cultura, como já vimos em conversas, informações, reclamações. Por fim, deve o professor instigar o interesse pela língua escrita, por meio da leitura de histórias, do incentivo para que a criança aprenda a escrever o próprio nome e para que comece a organizar ideias sobre o sistema de escrita. Notadamente, é fácil perceber o professor como parceiro e um parceiro sensível no processo de aproximação da criança com a linguagem escrita. E, como parceiro, o professor observa, acolhe e estimula a reflexão, respeitando o ritmo e os interesses de cada criança, sem fazer desse processo um ritual de domínio mecânico do código de escrita. É de nosso conhecimento que cada campo de experiência traz seus objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento, organizados por faixa etária. E quais são os objetivos estabelecidos para escuta, fala, pensamento e imaginação? É o que nós vamos ver a seguir. Para os bebês, espera-se que ele seja capaz de reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. Que o bebê seja capaz de demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. Espera-se que ele também seja capaz de demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor, modo de segurar o portador e também como o adulto vira as páginas, como folheia o livro. Também espera-se que o bebê seja capaz de reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do adulto leitor. Que o bebê seja capaz de imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. Espera-se que ele seja capaz de comunicar-se com outras pessoas, usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. Que o bebê seja capaz de conhecer e manipular materiais impressos e áudios visuais em diferentes portadores: livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet e etc. Que ele seja capaz de participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais: poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios e muito mais. E finalmente, espera-se que o bebê seja capaz de conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. Os bebês, antes de apresentar uma linguagem estruturada, se expressam de diferentes formas, que são interpretadas pelas pessoas com as quais eles convivem. Os bebês observam como os adultos falam, observam suas expressões faciais
e corporais. E percebem quando estão bravos ou felizes, oferecendo ou pedindo algo. Ou até mesmo percebem quando os adultos estão perguntando ou respondendo. E tudo isso apenas observando as expressões faciais ou corporais. Essas aprendizagens estabelecidas na BNCC para os bebês podem ser alcançadas na medida em que os bebês participam de jogos rítmicos ou de nomeação, em que a professora aponta para algo e propõe a questão. Por exemplo, o que é isto? E o bebê responde. Essas aprendizagens podem ainda ser alcançadas na medida em que os bebês brincam com outros bebês ou com os objetos, expressando-se corporalmente ou verbalmente. Ou na medida em que os bebês conversam com a professora em um ambiente tranquilo e lúdico. Essas aprendizagens podem ser alcançadas na medida em que os bebês repetem acalantos, cantigas, poesias, explorando o ritmo, as palavras e a sonoridade. Essas aprendizagens, esses objetivos, podem ser alcançados na medida em que os bebês brincam de traçar marcas gráficas em cartolinas ou outro suporte usando os dedos, ou pincéis, ou canetinhas, ou seja lá o que for, que você disponibilizar para que eles se expressem. Ou quando eles escutam histórias, contos de repetição e poemas e imitam as variações de entonação e de gestos realizados pelo adulto ao ler ou cantar. E quais são os objetivos estabelecidos para escuta, fala, pensamento e imaginação para as crianças bem pequenas, ou seja, para as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Bom, espera-se que a criança bem pequena seja capaz de dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Que ela seja capaz de identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos. Que a criança seja capaz de demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, acompanhando com orientação do adulto leitor a direção da leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Que a criança seja capaz de formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, identificando personagens principais e também identificando acontecimentos. Espera-se que ela seja capaz de relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou até mesmo peças teatrais assistidos. Que a criança bem pequena seja capaz de criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos. Espera-se que a criança seja capaz de manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. Espera-se que ela seja capaz de manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais. Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes da sala, cardápios, notícias e etc. E, finalmente, espera-se que ela seja capaz de manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Essas aprendizagens estabelecidas na BNCC podem ser alcançadas na medida em que a criança bem pequena possa explorar ferramentas e suportes de escrita para o seu modo, desenhar, traçar letras e sinais gráficos e saber identificar a escrita do nome próprio. Identificar também e criar sons, rimas e gestos em brincadeiras de roda ou outras interações sociais. Essas aprendizagens também podem ser alcançadas na medida em que a criança possa reconhecer as histórias e personagens nos livros e adotar procedimentos básicos de um leitor, como ler a partir da capa e virar as páginas sucessivamente. Essas aprendizagens também podem ser alcançadas na medida em que a criança seja capaz de comunicar regras de jogos aos colegas e orientar outras crianças. Que ela seja capaz de relatar fatos acontecidos, histórias de livros
filmes e peças e conversar sobre diferentes assuntos, onde a criança também possa apreciar e comentar leituras de histórias e criar narrativas oralmente a partir de imagens e temas sugeridos. Como este campo de experiência pode ser exercitado em sala de aula? Para trabalhar esse campo na sala de aula, os professores devem propor atividades que despertem a curiosidade dos alunos e que eles sejam protagonistas do próprio aprendizado. Os educadores precisam estimular que as crianças, inclusive aquelas que ainda não foram alfabetizadas, produzam histórias e tenham contato com diferentes gêneros literários, percebendo a linguagem como forma de retratar o mundo. A seguir, eu apresento algumas sugestões de atividades para trabalhar o quarto campo de experiência: escuta, fala, pensamento e imaginação. Acompanhe comigo. Por exemplo, permita que a criança dê sua opinião e expresse seus desejos, seja de forma oral ou escrita, ou por meio de atividades como o desenho, colagens e jogos. Se uma criança não quer participar de uma atividade, deixe-a explicar por que não quer, mas sem punição. A própria criança perceberá que muitas vezes não participar de uma atividade com colegas em sala de aula, por birra, causa descontentamento a ela mesma. Mas é de fato importante permitir que a criança diga por que não quer participar de algo em sala de aula. A criança tem o direito de se expressar. E é importante que você, professor, crie estas oportunidades para que ela se expresse, para que ela fale. Que a sala de aula seja sempre um espaço seguro para a criança se manifestar. E dessa forma, você, professor, estará estimulando a fala e a comunicação. Outra situação. Quando há possibilidade de escolha de livros para leitura, permita que o aluno escolha o que mais gosta, escolha o que quer ler, escolha o livro que quer folhear. A leitura deve ser incentivada desde cedo, mesmo que seja a leitura de imagens. E se o aluno tiver a liberdade de poder escolher quais livros gostaria de ler, a atividade torna-se sempre mais prazerosa para o aluno. Estimular, inclusive, o recontar de histórias, o que permitirá ao aluno contar algo que ouviu ou que leu com suas próprias palavras e do seu jeitinho. Produzir histórias junto com as crianças é outra forma de trabalhar bem este campo de experiência. Os alunos podem juntos criar histórias e pequenos livros com desenhos. Livros de colorir também são uma boa alternativa, pois estimulam o desenvolvimento da coordenação, além de permitirem à criança a utilização da imaginação. Aliás, criar e contar histórias é uma prática poderosa de incentivar a expressão, a comunicação e a linguagem verbal. Uma forma muito importante de comunicação oral é a conversa, em que os sujeitos têm de narrar, descrever, explicar, relatar, ouvir e argumentar com os parceiros envolvidos. Faz parte da nossa cultura contar casos, o que torna a conversa uma prática social muito frequente, muito comum. A criação de narrativas é um passo fundamental para a consolidação do sujeito. Quando as crianças começam a contar histórias, elas constituem sua personalidade e se familiarizam com a linguagem verbal. Para atrair o interesse dos alunos, o professor pode propor que cada um conte histórias sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida cotidiana, sobre o seu dia a dia. Ou ainda sugerir que as crianças se organizem em grupos e compartilhem narrativas com os colegas, que ficarão encarregados de contá-las para a turma. Assim, os pequenos também estarão trabalhando a socialização. Outra estratégia maravilhosa é a prática de leituras compartilhadas. A experiência com a leitura de histórias, além de facilitar o acesso a uma linguagem diferente daquela presente em seu dia a dia, o contato das crianças desde pequenas com textos de narrativa ficcional ricos em imaginação e fantasia, sustentados pela linguagem oral ou escrita, por imagens e gestos, permite que
os pequenos, que as crianças explorem possibilidades de leitura, mesmo que ainda não saibam ler convencionalmente. As imagens, por exemplo, informam e ajudam a antecipar muito do que é explicitado por palavras. Ter contato com palavras desde cedo facilita a aquisição da linguagem. Para incentivar as crianças a se acostumarem com a linguagem escrita, o professor pode organizar rodas de leitura, permitindo que os alunos reflitam sobre a história e interajam com o livro. Para reconhecer desde a infância as diferentes possibilidades de uso da linguagem, é importante trabalhar com vários gêneros literários, incluindo livros infantis, contos, fábulas e até mesmo as músicas. Ler, brincar, narrar e cantar são processos intimamente relacionados e vitais com os quais os bebês e as crianças bem pequenas, ou de forma geral as crianças, precisam contar para que se lancem na vida. Os livros oferecem uma oportunidade de experiências, de encontros e de construção de significados compartilhados. Portanto, que os livros saiam dos armários, das caixas e que se encontrem com os bebês. Aqui, mais uma vez, venho destacar a importância da atividade ao ar livre. Dinâmicas fora da sala de aula costumam atrair muitos alunos. Nesse sentido, espaços da escola, como o jardim, o parquinho ou os locais próximos à escola, como praças ou bosques, podem ser aliados no trabalho com a linguagem. Assim como outros ambientes presentes na escola, como a biblioteca, o refeitório, laboratórios de informática. Uma sugestão é levar os alunos para um desses ambientes e expor uma situação sobre o local e solicitar que eles criem uma história a partir disso. Exercícios desse tipo também ajudam a aprimorar a criatividade. Outra prática educativa que não pode ficar de fora neste campo de experiência é escutar e cantar músicas conhecidas. As músicas, assim como a leitura, estão constantemente presentes na vida do ser humano. Então, por que não utilizá-las dentro da sala de aula para desenvolver as habilidades de compreensão, interpretação, leitura e fala? Uma excelente forma para tal é trabalhar com músicas infantis que são conhecidas pelas crianças, fazendo com que os alunos cantem junto e se sintam contemplados pela atividade, potencializando o seu engajamento na aprendizagem. Como pode perceber, professor, escuta, fala, pensamento e imaginação são 4 habilidades que compõem um dos campos de experiências propostos pela BNCC, pela Base Nacional Comum Curricular, e que aqui apresentei. Reafirmando que, nesse sentido, considerando essas 4 habilidades, este campo de experiência direciona o foco de atuação da educação infantil, ampliando as formas de comunicação da criança e favorecendo o desenvolvimento e a consolidação da imaginação e do pensamento abstrato e crítico. No próximo vídeo tem muito mais sobre escuta, fala, pensamento e imaginação. Beijos no coração. Tchau!